vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, a receita que eu trago para vocês é um frango super gostoso, muito fácil de fazer. Ele é um frango que é mais ou menos um frango grelhado com molho shoyu, tá? Vamos lá para a receita? Então, para a receita, nós vamos precisar de 1 kg de frango. Aqui eu tenho 1 kg de filezinho de frango. Uma bandeja de filezinho de frango. Ele já vem cortado assim, tá? Então, do jeito que ele veio cortado, eu só descongelei e tá aqui. 1 kg de filezinho. Pode ser outro tipo de peito, pode ser o peito com osso, pode ser o peito inteiro, e aí vocês podem cortar como quiser, tá? Eu deixei assim porque já é mais ou menos uma forma de servir que me agrada. Então, vamos lá. 1 kg de peito de frango. Aqui eu tenho aproximadamente entre uns 5 dentes de alho grandes, 2 folhas de louro, 2 colheres de sal, 2 colheres de chá de sal e mais ou menos 2 pitadas de pimenta do reino. Aqui é um mix de tempero. Tem alho desidratado, cebola desidratada, salsinha desidratada. E eu coloquei também uma pitadinha de orégano, bem generosa, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de molho shoyu. 2 colheres de molho shoyu. E 1 colher de óleo de gergelim. Lembrando que o óleo de gergelim não pode exagerar, porque senão ele domina toda a receita. Ele tem um sabor muito acentuado e tem que ter muito cuidado ao usar ele. Senão, ao invés da receita ficar boa, ela fica toda tomada pelo sabor do gergelim. E 1 colher de sopa de manteiga. Caso vocês não queiram usar manteiga, pode usar margarina, pode usar azeite ou algum óleo de coco, algum outro tipo de óleo que vocês estejam acostumados a usar. Aqui eu tenho uma cebola média e meia, uma cebola mais ou menos assim e meia, picada grosseiramente em cubos. Não precisa se preocupar com o tamanho dos cubos da cebola, porque ela some no meio da receita, tá ok? Então vamos lá para temperar o nosso frango. Aqui está o nosso frango. Vamos colocar o sal e a pimenta. Temperos secos. Vamos com todo o tempero seco aqui, tá? O tempero seco vocês podem usar o que estão acostumados. 2 folhas de louro. E aí os 6 dentes de alho. Eu gosto de socar, mas caso vocês queiram, pode picar também, não tem problema nenhum. E as 2 colheres de shoyu e do óleo de gergelim, tá? Aqui sobrou a cebola e a manteiga que eu vou usar daqui a pouquinho, tá? Os demais temperos vêm pra cá. E aí nós vamos pegar, tem que ser com a mão mesmo, tá? Eu gosto de botar o saquinho pra não ficar com cheiro na mão, mas não dá pra dispensar essa macerada com a mão.
assim, ó. Um pouquinho mais escuro por causa do shoyu. Dá pra sentir o óleo de gergelim, mas ele não predomina todo o prato. Aqui a gente tampa o potinho que vocês tiverem aí. Colocando aqui o filme. Aqui a gente deixa por cerca de 10 minutos. Enquanto isso, nós vamos preparar a outra parte da receita, que é o nosso refogado. Vamos lá para outra parte da receita. Aqui nós vamos pegar a nossa cebola. Vamos colocar aqui na panela. Lembrando que não precisa se preocupar com o tamanho da cebola, porque a cebola some. Tem muita gente que tem preocupação com relação à cebola porque o filho não come ou alguém não gosta. Ela some no meio da receita, tá? A colher de manteiga. Vamos ligar nosso fogão. Fogo médio, tá? Aqui tá um fogo mais pra baixinho, porque esse fogão ele é... o fogo dele é diferente, ele é um pouco mais forte. E aí nós vamos pro refogado. Eu já volto. Então, aqui a nossa cebola, ela já tá transparente e brilhosa. Vocês vão ver muito esse ponto da cebola aqui no meu canal, porque eu faço muita coisa com esse refogado de cebola com manteiga. Ela fica meio transparente, tá vendo? Então, é nesse momento que a gente coloca o frango. Lembrando que o fogo tá baixo. E aqui a gente vai arrumando no fundo o nosso frango, tá? Esse frango fica muito gostoso. Ele fica molhadinho. Ele fica muito, muito, muito gostoso. Pode ser congelado sem problema nenhum. Dá para servir com purezinho de batata. Dá para servir com uma salada, com um arroz e feijão. Dá para desfiar. É um frango muito, muito versátil. E conforme eu falei, eu gosto desse corte porque ele me ajuda na hora de fazer as porções. Então, eu prefiro que seja assim. Mas se quiser cortar em cubinho, não tem problema nenhum. Você pode cortar como quiser. Ou um filé mais fino, ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Todo o tempero que sobra aqui, eu coloco. Fica um cheiro. Fica um cheiro delicioso. Nós vamos tampar. E vamos deixar aqui
por mais ou menos uns 10 minutos em fogo baixo, que é para os sabores se misturarem, se misturar ao frango e começar a cocção. Daqui a 10 minutos aproximadamente, quando eu for mexer novamente na panela, eu volto, tá ok? Então, já passou aproximadamente 10 minutos e o nosso frango, ele fica assim, tá vendo? Ele vai dando uma branqueada, vai ficando mais clarinho. E aí, nesse momento, a gente dá uma leve misturada. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais... Deixar esses 10 minutos aproximadamente cozinhando, porque aí ele mantém o formato. Porque senão ele fica todo torto. Então, desse jeito, ele mantém o formato, esse formato mais esticadinho e tal. Fica mais bonitinho pra servir, né? Então, mantém. Tá vendo? Ele já está começando a cheirar. O cheiro é realmente muito gostoso. E já tem aproximadamente 10 minutos. Então, vamos tampar e manter aí a cada 5 minutos, dando uma olhadinha no nosso frango, ok? Aqui já tem mais ou menos, mais uns 10 minutinhos, né? E aí eu vou abrir pra vocês verem como é que fica, ó. Aí aqui que a gente faz? Aqui a gente vai virando, pra que os de cima fiquem um pouco embaixo, os de baixo fiquem um pouco em cima, né? E todos eles possam pegar sabor igualmente. Essa aguinha é do próprio frango. Ele vai soltando. E aí, o que que a gente faz? A gente vai deixando aqui. Daqui a mais 10 minutos eu volto. Mas fica de olho, isso vai depender muito do fogão de cada um, tá? Tem fogão que é muito rapidinho, tem fogão que é um pouco mais lento. Mas de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, fica dando uma olhadinha, que é pra não agarrar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá novamente. Vamos lá ver se já tá pronto? Tá vendo como é que a água dele fica, ó, aqui? A gente pega e vira para todos os pedaços fiquem um caldinho. Nesse momento podemos aumentar um pouquinho o fogo, que é para secar um pouco mais rápido, porque ele já tá cozido. Tá vendo? Ó, ele já está cozido. Ó. Tá vendo? Ó, como é que tá molhadinho. A gente vai... Aumentei o fogo e vamos deixar ele aqui para secar um pouco mais esse caldo e dar uma caramelizada, tá ok? Daqui a 10 minutinhos eu volto. Mais 5 minutos. Na verdade tem uns 10 minutos, vai. Ó, ele já tá secando. Tá vendo aqui? Ó. Nesse momento, o que a gente faz? Dá uma leve mexida. Que esse caldinho é que vai dar um sabor todo especial ao frango. Ok? Ele fica assim, ó. Levemente tostadinho.
mas muito macio, ó. Bem macio, bem suculento, ok? Vou terminar aqui e já venho mostrando pra vocês como é que ele tá gostoso. Franguinho pronto, ficou uma delícia, conforme eu falei pra vocês, ele fica um pouco moreninho, tá vendo? Ó, mas ele não fica seco, ele fica muito, muito molhadinho, ó. Super gostoso. Muito fácil de fazer. Simples. Uma receita super baratinha. Pode ser congelado. É uma receita que dá pra você guardar tanto na geladeira por uns 2, 3 dias, quanto no freezer por até 3 meses. O segredo desse frango é a forma como ele é cozido. Tem a necessidade de você cozinhar ele em fogo baixo durante muito tempo e ir virando. Dá um pouquinho de trabalho porque necessita de um pouco mais de atenção, mas o resultado é incrível. Aqui em casa eu sempre faço esse frango, dá para servir com muitas coisas. Eu vou fazer no canal algumas receitas que levam esse frango. Por bastante tempo vocês vão ver ele por aqui. Obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Façam um bom proveito da receita. Fiquem com Deus. Tchau!